Pessoal, vamos continuar aqui com o assunto função modular. Vamos traçar mais outros gráficos para nós treinarmos aí essa função. Então tem aqui os exercícios, continuando então com função modular, parte 2 dos gráficos, é isso? Vou continuar outro exercício aqui. F de x igual a módulo de x menos 1 menos módulo de x. Bem, como é que eu vou fazer esse gráfico aqui? Vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Só que eu vou chamar de função de g de x e a função h de x. Eu vou traçar a raiz de cada uma dessas funções. Só igualar g de x igual a zero, não é isso? Então, x igual a 1. H de x igual a zero. Então, x igual a zero. Feito isso, eu vou colocar em ordem crescente essas raízes. Então, vou colocar primeiro o 0, depois o 1, certo? Vou traçar aqui. E aqui eu vou escrever essa soma que eu estou colocando aqui. Ó. Módulo de x menos 1 menos, essa soma não, essa diferença, menos módulo de x. Aqui, módulo de x menos 1 menos módulo de x. Módulo de x menos 1 menos módulo de x. Agora eu vou ver o comportamento de cada uma dessas funções nesses intervalos aqui. Primeiro intervalo para x menor que 0. Depois para x maior ou igual que 0, menor que 1. Depois para x maior que 1. Bem, para x menor que 0, a raiz essa função aqui, a g de x, essa daqui de dentro, que é a função x menos 1, né, no caso, eu estou chamando de g de x o que está aqui dentro, tá? Está aqui dentro, que são as funções. G de x é x menos 1, h de x é x. Igual a zero, achei a raiz dessa função. Igual a zero, achei a raiz dessa função. Coloquei em ordem crescente. E vou analisar esse comportamento, o que vai resultar essas diferenças em cada um desses intervalos. Menor que 0, entre 0 inclusive e 1 exclusive, e maior que 1. À esquerda do 0, essa função aqui, ela tem um resultado negativo, porque a raiz dela é 0, ela é crescente, o coeficiente do x é 1. Então a direita do 1 ela é positiva, a esquerda é negativa. Então esse resultado, x menos 1, vai me dar um resultado negativo. Então o módulo vai ser menos ele, vai ser menos x mais 1. Bem, o 0 é a raiz dessa função. A esquerda do 0 ela é negativa, se comporta negativamente. Então o módulo vai ser menos x. Então vai ficar menos x. Então isso aqui vai me dar menos x mais 1 mais x, não é isso? Ó, x menos 1 vai dar módulo menos x mais 1 porque é negativo. O módulo de x vai ser o menos o x, então vai dar menos x, vai dar mais x. Esse cortou com esse, o resultado vai ser quem? Vai dar 1. Entre 0 e 1, entre 0 inclusive e 1 exclusive. A direita do 1, a esquerda do 1, essa função aqui, ela se comporta negativamente. Então o módulo vai ser menos ele, vai ser menos x mais 1. Como está à direita do 0, essa função se comporta positivamente. Então o módulo vai ser ele mesmo. Então vai dar menos x. Então vai dar menos 2x mais 1. Essa função aqui, à direita do 1, ela se comporta positivamente. O resultado vai dar positivo. Então o módulo de uma coisa positiva vai ser ele mesmo. Vai ser o próprio x menos 1. O x está à direita do 0, também fica positivo. À direita do 0, vai ser o resultado. Logo, o módulo de um número positivo é ele mesmo, vai dar menos x. Cortou, vai dar menos 1. Então essa função aqui, ó, modular, ela se transformou, originou essa função aqui, ó. Uma função formada por 3 sentenças. Que sentenças são essas? Ela vai dar 1 se x for menor que 0. Vai dar menos 2x mais 1
se x for maior ou igual que zero ou menor que 1. E vai dar menos 1 se x for maior que 1. Então agora eu vou traçar o gráfico dessa função que derivou dessa. Então dê um pause, copie, que está aqui eu vou apagar para poder traçar o gráfico dessa função. Tá? Bem, traçando o gráfico dessa função vai ficar o seguinte. Aqui eu tenho x, tenho y. Posso colocar de cima para baixo, baixo para cima. Vou começar de cima para baixo. Ela vai dar 1, ou seja, uma função constante, paralela do x, se o x for negativo, menor que zero. Então, daqui de zero exclusivo até menos infinito, ela vai dar resultado 1, ou seja, uma reta paralela do x, né? Isso passando pelo ponto 1, pelo ponto 0, 1. Então, ela tem esse comportamento aqui. Essa reta paralela aqui. Bem, entre 0 e 1, para x igual a 0, vai dar menos 2 vezes 0, 0 vai dar 1. Então, x é igual a 0 vai dar 1. X é 0 vai dar 1, vai dar esse ponto aqui. Essa bola fechada aqui. E para x igual a 1, vai dar menos 2 mais 1, menos 1. Então, para x igual a 1, vai dar menos 1 aqui. Então, vai dar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. E essa função é decrescente, então ela está assim, ó. Certo? Então, ela vai, como ela é decrescente, porque o coeficiente do x é negativo, então ela está assim, ó, decrescendo. Isso aqui é uma raiz da função, ela corta eixo de x. Para saber que raiz é essa, é igualar a zero aqui. Vai dar menos 1, vai dar 1 meio, né? Então, x é igual, esse ponto aqui é o ponto x igual a 1 meio, ou 0,5 e y igual a 0, certo? E para x maior que 1, daqui para lá, ela paralela passando pelo ponto menos, 0 menos 1, que é esse aqui. Então, uma reta paralela, uma função constante para x maior que 1, passando no menos 1. Então, ela está assim, paralela aqui. Então, aqui continua infinitamente e aqui infinitamente. Então, esse é o gráfico dessa função aqui. Também é o gráfico dessa, porque essa aqui é derivada dessa, certo? Então copiem isso aí, tá? Tentem fazer sozinho, vamos apagar. Tinha essas duas para a gente fazer um segundo exemplo aí, um outro exemplo. Eu não sei em que letra que eu parei nos exemplos anteriores, tá? Mas vamos chamar de número 1 dessa aula, certo? Então vou apagar agora isso daqui, dar um pause, vou fazer sozinho e vou fazer outro exemplo. Bem, no exemplo 2, eu tenho assim, quero traçar o gráfico dessa função aqui, ó. F de x igual a menos x vezes o módulo de x, certo? Vou usar a mesma técnica de sempre, vou chamar essa função aqui de dentro de g de x. Qual a raiz de g de x? Só igualar g de x igual a 0. É o próprio x igual a 0, a raiz. Só tem uma raiz, então vai ter só uma coluna. Só isso aqui. Então aqui eu vou colocar o que eu quero, que é a esquerda, vai dar menos x, vou ver o comportamento desse produto aqui. Menos x vezes o módulo de x, menos x vezes o módulo de x. Aqui também é menos x vezes o módulo de x. Bem, a esquerda do zero, já que essa função é crescente, esse x vai dar negativo, então o módulo vai ser menos ele. Então vai ficar menos x vezes menos x. Isso vai dar quem? Vai dar x ao quadrado. E à direita do x? O x é positivo, então o resultado vai dar menos x, o módulo de número positivo é do mesmo, vai dar próprio x. Menos x vezes x vai dar menos x ao quadrado. Então vai dar esse comportamento para x menor que zero e esse comportamento para x maior ou igual que zero. Bem, então essa função originou a seguinte função f de x.
essa função f de x vai dar x ao quadrado se x menor que zero. E vai dar menos x ao quadrado se x for maior ou igual que zero. Bem, agora copiem isso que está aí, dá um pause e vou apagar aqui para poder traçar o gráfico dessa função. Vou apagar essa parte aqui. Bem, então essa função vai ter essa linha de formação x ao quadrado se x for negativo, menor que zero. Isso aqui é uma parábola com concavidade voltada para cima, não é isso? Que passa pelo ponto 0, 0. Então ela está assim, para x menor que zero vai ter esse comportamento aqui. Ó. Daqui para cá, de 0 para menos infinito. E de 0, inclusive, até mais infinito, ela vai ter esse comportamento aqui, menos x2. Que é essa mesma parábola, só com cavidade voltada para baixo. Então vai ser assim. Deixa eu digitar aqui, vou colocar melhor. Então é assim, o gráfico dessa função. Não é isso? Vai ser uma parábola com cavidade voltada para cima, passando pelo ponto 0, 0, mas se para por aqui, porque é só para x menor que zero. E vai ser essa parábola com concavidade voltada para baixo para x de 0 até mais infinito, daqui para cá. Então vai dar esse formato aqui assim, certo? Então copiem isso aí, né? Quem não entendeu me pergunta, vou apagar e vamos fazer mais questões aí de função modular. Vou apagar aqui, dá um pause, vou fazer mais uma função aqui. Número 3. Então eu tenho f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 4 menos módulo de x menos 2, que é o gráfico dessa função. Então, de novo, vou chamar isso aqui de dentro de função g de x, essa aqui de h de x. Eu vou igualar ambas a zero para encontrar raízes de cada uma dessas funções. Então, g de x igual a zero. Então, x vai ser igual a mais ou menos 2, não é isso? h de x igual a zero. Igual a zero vai dar raiz x igual a mais ou menos 2 aqui, né? X igual a 2. Vou colocar como se em duas raízes, menos 2 e mais 2, vou colocar ordem crescente, duas colunas. Menos 2 e mais 2. Eu vou achar o comportamento dessa diferença à esquerda entre a direita. Então, vou para x menor que 2, para x entre menos 2 inclusive e 2 exclusivo, e para x maior ou igual que 2. Então, vou colocar aqui, ó, soma módulo de x2 menos 4 menos módulo de x menos 2. Módulo de x2 menos 4 menos módulo de x menos 2. Módulo de x2 menos 4 menos módulo de x menos 2. Bem, à esquerda do menos 2, essa parábola tem concavidade voltada para cima e raízes de mais ou menos 2, menos 2 e mais 2, entre essas duas raízes é negativa, a exterior ela é positiva. Então a esquerda menos 2 ela é positiva. Então o módulo disso aqui, que é positivo, vai ser isso mesmo. Vai ser o próprio x2 menos 4. Menos. Bem, a esquerda do 2, que é a raiz dessa função, h de x, já que ela é crescente, porque o 1 é positivo, então ela é função crescente, então a direita do 2 é positiva e a esquerda é negativa. Então a esquerda do 2 é negativa, então o módulo vai ser menos isso aqui, vai ser menos x mais 2. Conclusão, vai dar x2 menos 4 mais x menos 2. Então vai ficar x2 mais x menos 6, certo? Então vai ser esse comportamento aqui para x menor que 2.
entre menos 2 e 2, essa parábola ela tem assume valores negativos do y. Tá? Então o módulo vai ser menos isso, vai ser menos x2 mais 4. Menos x2 mais 4. E o x menos 2, o comportamento é negativo, então o módulo vai ser menos ele. Então vai ser menos x mais 2. Então vai ficar menos x2 mais 4 mais x menos 2. Então vai ficar menos x2 mais x mais 2. E a direita disso aqui? A direita, a parábola é positiva, então o módulo vai ser isso mesmo. E essa função à direita também é positiva, então o módulo vai ser isso mesmo, vai ser próprio x menos 2. Então vai ficar x2 menos 4 menos x mais 2, vai dar x2 menos x menos 2. Então essa função que está aqui em cima, ela vai me originar a seguinte função formada por 3 sentenças, em 3 intervalos. Ela vai dar esse resultado, ou seja, x2 mais x menos 6, ser x menor que menos 2. Vai dar esse resultado, menos x2 mais x mais 2, ser menos 2 menor ou igual que x menor que 2. E vai dar esse resultado, x2 menos x menos 2, ser x maior ou igual que 2. Então dá esse resultado, x2 mais x menos 6, x menor que 2. Dá esse resultado, menos x2 mais x mais 2, se x entre menos 2 inclusive e 2 exclusive. E dá x2 menos x menos 2, se x maior ou igual que 2. Bem, então copiem isso aí e dá um pause. Eu vou apagar aqui, dar um pause para eu poder traçar o gráfico dessa função agora. Tá? Vou sair um pouco da folha inteira. Copiem aí. Vou apagar agora, tá? Dá um pause, quem não conseguiu criar, dá um pause. Para poder traçar o gráfico dessa função. Então agora eu vou meter essa função aqui. Então essa função, posso começar de baixo para cima, de cima para baixo, do meio, para onde eu quiser. Começar de cima para baixo. Vai dar essa função se x for menor que menos 2. Se eu colocar o menos 2 aqui, vai dar 4, menos 2, 2, 4, menos 2 ao quadrado, 4, 4 menos 2, 2, 2 menos 6, menos 4. Então para x igual a menos 2, vai dar menos 4, não é isso? Vai estar aqui embaixo. Esse ponto aqui. X igual a menos 2, 4, menos 2 ao quadrado, 4, 4 menos 2, 2, 2 menos 6, menos 4. Então x igual a menos 2, y igual a menos 4. E essa parábola, como o coeficiente do x2 é positivo, tem concavidade voltada para cima. Então ela passa por esse ponto, mas passa assim, né? Isso com cavidade voltada para cima. Passando por esse ponto. Bem, a raiz aqui, ó, dessa função seria quem? Vou colocar o delta aqui. O delta aqui, ó, da primeira, deixa eu colocar aqui, para não ficar muito... Bem, o delta ali da primeira, vou chamar essa aqui de primeira, aqui, ó. Primeira, vou chamar essa aqui de segunda e essa aqui de terceira. Bem, o delta 1, o delta da primeira vai ser quem? B2, que é 1, mais 24. Vai dar 25. Então a raiz vão ser quem? Menos 1, mais ou menos 5 sobre 2. Mais 5 com menos 1 dá 4, sobre 2, 2. Menos 6, menos 3. Então 2 e menos 3. Certo? Bem, com menos 3 está à esquerda, menos 2, eu já sei que ela vai passar, ela vai vir aqui assim, ó.
ela está assim, está fazendo essa curva aqui, ó. Deixa eu digitar melhor aqui, ó. Eu sei que ela é esse ponto aqui, onde ela passa no eixo do x é a raiz dela. Então ela passa pelo ponto menos 3, x igual a menos 3, y igual a 0. Aqui. O que mais? Agora vamos ver o comportamento nesse trecho. Segue essa lei de formação aqui. Vou achar o delta 2. O delta 2 vai ser B2, que é 1, menos 4AC mais 8, vai dar 9. Então quais são as raízes da segunda? Menos B, que é menos 1, mais ou menos 3, sobre menos 2. Menos 4 dá 2, 3 mais 1, 3 menos 1, 2, 3 menos 1, 2 sobre menos 2, menos 1. Então a raiz são 2 e menos 1. Bem, e a concavidade dela está voltada para baixo, certo? E quando o x é menos 2, dá 4 menos 4 menos 2, ó, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 menos 2, menos 6 mais 2, menos 4. Então quando x é menos 2, y é menos 4. Então ela passa por esse ponto aqui. Concavidade voltada para baixo, certo? E as raízes são 2 e menos 1. Então ela está aqui assim. E ela corta o eixo de y no ponto x igual a 2. Então ela está assim. Esse ponto aqui, ó, onde ela corta aqui o eixo de x pelo ponto, é a primeira raiz, é o menos 1. Menos 1, 0, certo? Onde ela corta o eixo do x, né? Menos 1, 0, nesse trecho. Nesse trecho onde ela corta o eixo do y, é o c da função, e eu estudo isso. É o ponto 0,2. Bem, esse ponto aqui, que é a raiz dela, outra raiz, é o 2, 0, né? Então esse ponto aqui é o ponto x igual a 2 e y igual a 0. E é claro que esse é o limite dela, né? Se eu colocar 2 aqui, ó, vai dar 0 também, porque eu descobri que é a raiz do 2. Jogo 2 aqui. Dá 4 menos 4 mais 2 dá menos 2, mais 2, 0. Então, nesse trecho de menos 2 até 2, ela tem esse comportamento aqui, a curva, certo? E para x maior ou igual que 2, daqui para mais infinito, ela vai assumir essa lei de formação aqui. Ó. Vamos achar o delta do trecho. Vai ser B2, que é 1, menos 4AC, mais 8, vai dar 9. Então, quais vão ser as raízes? Menos o B, que é 1, mais ou menos o 3, sobre 2. 3 mais 1, 4, sobre 2, 2. 3 menos 1, menos 3 mais 1, menos 2, sobre 2 menos 1. Então, as raízes são 2 e menos 1. E a concavidade está voltada para cima. Então, na verdade, ela está assim, né? Passando pelo ponto menos 2. Está aqui assim. Não é isso? Menos 1. Aí passa pelo ponto menos 2 aqui embaixo, corta o eixo y. E vem para cá no ponto 2. Então, no 2 em diante, ela tem esse comportamento aqui, para cima. Concavidade voltada para cima. Está assim. Deixa eu colocar o 2, 0 aqui para baixo. Aqui é 2, 0. Então, ela está assim. Certo? Então, esse é o gráfico da função aí. E aqui vai até mais infinito. Vai se estendendo para lá. Certo? Então, se alguém ficou com alguma dúvida, eu reexplico de novo aí, no zap, alguma coisa, tiver dúvida comigo, tá? Mas o esquema é sempre o mesmo. Acha raízes, estuda o comportamento da função, origina uma função derivada dessa aqui, uma função derivada da originária, que é a função formada por várias sentenças, e o estudo cada trecho desse, monta o gráfico de cada trecho desse, obedecendo esses limites aqui. A esquerda do menos 2, entre menos 2 e 2, e a direita do 2, certo? E menos 2 é menos infinito, entre 2 e menos 2 inclusive até 2 exclusivo, e 2 inclusive até mais infinito. Então o gráfico tem esse formato aqui assim, ó. E assim vai. Certo? Então copia isso aí, dá um pause. Quem ficou com dúvida, tira comigo no WhatsApp, pergunta para mim, vou apagar, vamos fazer outros um pouco mais complexo do que esse, tá? Vendo o duplo módulo.
Então, eu vou apagar isso aqui para a gente fazer outro exemplo, mais complexo, número 4. Então, o número 4 que eu vou colocar aqui vai ser o seguinte: f de x igual a módulo do módulo de x menos 2. Bem, esse tipo de questão eu vou fazer o seguinte: eu vou desconsiderar esse módulo aqui de fora, vou resolver essa função aqui dentro. E como eu sei que qualquer resultado que dê aqui, o y, como resultado disso, vai dar um número positivo, porque se der menos 4 vai dar 4, porque é módulo de menos 4. Se aqui dentro der menos 4 vai dar 4. Se for 2 vai dar 2, se for 0 vai dar 0, se for menos 1000 vai dar 1000. Então para qualquer valor que der aqui dentro, o resultado vai ser sempre positivo, do f de x. Então primeiro eu vou resolver esse separado aqui de dentro, essa função aqui dentro, vou achar o gráfico. E depois eu vou rebater positivamente, é isso que eu vou fazer. Então toda vez que tiver módulo, alguma coisa aqui dentro, faz o que está aqui dentro e depois rebate a função. É isso que eu vou fazer. Então eu vou resolver primeiro a seguinte questão, a seguinte função. Vou considerar uma função g de x igual a módulo de x menos 2. Que é o g de x? É isso que está aqui dentro. É o meu g de x. Tá? E vou traçar o gráfico dessa função aqui. Bem, a gente já sabe traçar por translação o gráfico dessa função, fica mais fácil. Por quê? Eu sei que a função módulo de x, se eu tiver essa função y igual a módulo de x, o gráfico dela ia ser o seguinte. Ia dar esse V aqui, não é isso? Ia dar esse V aqui. Ia dar esse V aqui, não ia? Esse é o gráfico da função módulo de x. Como eu quero a função módulo de x menos 2, eu vou chegar a 2 unidades, gente, eu estudo isso. Se eu estou chegando do y, vou chegar a 2 unidades para baixo. Então esse ponto aqui, ó, que é o ponto 0, 0, vai passar a ser o ponto 0, que eu não vou mexer o x, mas no y eu vou descer 2 unidades, vai passar a ser 0 menos 2. Então vai passar a ser esse gráfico aqui, o g de x. Módulo de x menos 2 vai ter esse comportamento aqui. Vai ter esse esboço. Aqui é o x e aqui é o y. Então vai ser 2 unidades. Então vai ser C0 e menos 2. Então vai ter esse comportamento aqui, vai ter esse esboço aqui. E assim vai, aqui. Assim vai. Mas o que eu quero? Eu não quero esse gráfico aqui, eu quero o módulo disso aqui. Como eu sei que não pode ter valores negativos, eu vou rebater esses pontos para o simétrico dele lá em cima. Certo? Então, que é um simétrico de 0 e menos 2. Olha, o simétrico de 0 é 0 mesmo. O simétrico de menos 2 é 2. Então vai passar a ser 0 menos 2. Então, ó, esse ponto daqui de baixo vai passar a ser aqui em cima, vai vir para cá para cima. Então vai ficar assim, ó. Então vai passar a ser o 0, x igual a 0, y igual a 2. Então o gráfico vai ficar esse W aqui, assim, ó. O gráfico disso aqui, dessa função originária, vai ser isso aqui, ó. Mas vamos fazer, já que esse é o gráfico só dessa função, vamos deixar assim, certo? Só fiz para vocês verem que eu vou ter que rebater aqui para cima, mas com simétrico nesse ponto, porque não pode ter valores de y negativo, aqui tem nesse trecho. Se eu pegar um ponto daqui, ó, vai dar um x negativo, mas o y vai dar negativo também, não pode. Se eu pegar um ponto daqui, ó, entre 0 e essa raiz, vai dar um x positivo e um y negativo, não pode. Então eu tenho que rebater todos esses pontos lá para cima. Então eu pego o ponto mais inferior e racho simétrico dele. O simétrico de 0 é 0 mesmo, de menos 2 é 2. Então esse bico vai lá para cima, para ser 0,2, certo?
Bem, então vou colocar esse gráfico aqui. Então, quem seria o gráfico de f de x igual a módulo do módulo de x menos 2? Quem seria? Ia ser o seguinte. Pega só um instantinho. Vai ser o seguinte, vai ser aqui, ó. Traçando aqui, vai ficar assim. Então eu sei que vai dar isso aqui, ó, certo? Vai dar 0,2. Então vou colocar aqui agora o gráfico definitivo. Então lembrando que esse pontilhado não é o gráfico disso aqui não, tá? Isso é apenas o rebatimento, daqui de baixo para cima, certo? Aqui é 0,2. Então vai ficar assim, ó. Então o gráfico ficou assim. Esse ponto é o ponto 0,2. Aí se quiser saber as raízes, é a mesma raiz que está aqui, é só igualar isso a zero, vai dar mais 2 e menos 2, nisso, vai dar menos 2, esse ponto é ponto menos 2, 0, nisso, vou colocar aqui, menos 2, 0, esse ponto é ponto 2, 0, certo? Só igualar isso aqui a zero, vai dar módulo de x igual a 2, x igual a mais ou menos 2, a gente viu isso? Então, dá um pause aí, copia, e vamos fazer mais uma questão de rebater, assim, função com um módulo, e aqui dentro uma expressão para a gente traçar o gráfico. Então, copia isso aí, vou apagar agora, dar um pause, e vamos fazer o último exemplo aí. Bem, o último exemplo que eu vou colocar aqui, para não ficar muito grande vídeo, seria o seguinte: f de x igual módulo do módulo de x mais 2 menos módulo de x menos 2 módulo. Vou fazer a mesma técnica que eu fiz no outro, vou pegar essa função aqui, ó, vou chamar de h de x. Então vou estudar o h de x, que é essa função que está aqui dentro do módulo, que é módulo de x mais 2 menos módulo de x menos 2. Bem, essa função é de separação gráfica, vai pegar uma função sujeita a determinadas condições. Aí eu traço o gráfico dela. Uma vez traçado o gráfico, eu faço um rebatimento dos simétricos, pontos simétricos para cima. Então vou traçar o gráfico primeiramente disso aqui. Bem, a raiz aqui, fazendo uma linha direta, é menos 2, e a raiz aqui é 2. Então vou colocar uma árvore crescente aqui, ó. Menos 2 e 2. Então vou estudar o comportamento dessa função para x menor que 2, para x maior ou igual que 2 menor que 2 e para x maior ou igual que 2. Bem, para x menor que menos 2, essa função aqui é crescente, então a direita do menos 2 é positiva, a esquerda é negativa. Deixa eu colocar as somas aqui, a diferença que eu coloquei. Aqui é x mais 2, módulo de x mais 2 menos módulo de x menos 2. Módulo de x mais 2 menos módulo de x menos 2. Módulo de x mais 2. Módulo de x mais 2 menos módulo de x menos 2. Bem, a direita do menos 2, que é a raiz dessa função, essa função se comporta negativamente, então esse resultado vai dar negativo. Então o módulo vai ser menos ele, vai ser menos x menos 2. Menos, abre parênteses. A esquerda do 2 é negativa essa aqui, então vai dar menos x mais 2. Então vai ficar menos x menos 2 mais x menos 2. Mais x com menos x cortou, vai dar menos 4. Entre menos 2 e 2, a direita do menos 2, essa aqui se comporta positivamente, então o módulo vai dar ele mesmo, vai dar o próprio x mais 2. Menos. A esquerda do 2 é negativo,
Então o módulo vai ser menos ele, vai ser menos x mais 2. Então vai ficar x mais 2, menos com menos dá mais x menos 2. Mais 2 com menos 2 cortou, vai dar 2x. E a direita do 2? Ó, a direita ambas são positivas, então o módulo aqui vai ser o próprio x mais 2, e aqui vai dar menos x mais 2. Então vai dar 4. Bem, agora eu vou fazer o seguinte. Já descobri o seguinte, que essa função se comporta da seguinte forma. Ela vai assumir o valor menos 4 se x menor que menos 2. Ela vai assumir o valor 2x se x maior ou igual que menos 2 menor que 2. Aqui é menos. E vai assumir o valor 4 se x maior ou igual que 2. Bem, agora eu vou traçar o gráfico dessa função aqui. Bem, dá um pause, eu vou apagar essa partezinha aqui para poder traçar o gráfico. Bem, então essa função assume valor, é uma função constante. Vou começar de cima para baixo, vai assumir o valor constante de menos 4 para x de menos 2 até menos 2 exclusivo até menos infinito. Então vamos para cá, de menos 2 para a esquerda, o valor vai ser sempre quem? Vai dar sempre o valor de menos 4, lá embaixo, desculpa. Vai dar sempre menos 4 aqui. Colocando aqui, ó. Então tá assim, ó, constante essa função. Uma reta paralela x de x nisso. Reticência que vem se prolongando em menos infinito e para aqui. Bem, entre menos 2 e 2 tem esse comportamento. Para x igual a menos 2 vai dar menos 4. Menos 2, então ela passa por esse ponto. Para x igual a 2 vai dar 4. Então para x igual a 2 vai dar 4. E ela é uma função crescente, porque o 2 é positivo. E ela passa pelo ponto 0, 0. Então ela está assim, ó, passando pela origem, né? Passa pela origem, pelo ponto 0, 0, que é a raiz da função. Raiz dessa função aqui. E para valores de x maiores ou iguais a 2, de 2 até mais infinito, 2 a mais infinito, ela é constante, ela é y igual a 4. Então uma reta paralela de x. Então tá assim, ó. Certo? Bem, uma vez traçado agora o gráfico dessa função aqui, eu vou descobrir, se é apagado, vou descobrir o gráfico dessa função. De que forma? Essa função aqui não admite valores negativos, que essa função aqui assume. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, não pode ser 2 menos 4, eu tenho que rebater ele para cima. Certo? O x pode até ser negativo, mas o y jamais pode ser negativo. Então, vou achar o simétrico dele só em relação a y. Na outra eu tinha feito o simétrico no ponto 0,2, né? 0 menos 2. Aí o x simétrico passou a ser 0,2. O x não altera. Mas o simétrico menos 2, que é o y, tem que alterar. Passa a ser ponto 0,2 lá em cima. O bico. Bem, o simétrico desse ponto é como se fizesse isso. Rebatesse aqui para cima. Fizesse isso.
certo? Então o x não se altera, mas o y vai ser o simétrico dele. Então esse ponto, em vez de ser menos 2, 4, vai passar a ser o ponto 2, 4. Então vai estar aqui assim. Só chegar esse gráfico mais para cá. Vou traçar um gráfico agora da função ali, tá? Como é que ficar o gráfico da f de x. Vou colocar aqui do lado. Aqui é o x, aqui é o y. Bem, então esse ponto, em vez de ser menos 2, 4, passa a ser menos 2, o x não se altera, menos 2, 4, porque o y pode ser negativo. Só vou diminuir a escala aqui, então vai ser menos 2, 4. E a reta paralela passando pelo 4. Então rebati lá para cima. Bem, esse ponto continua sendo 0, 0, então vou ligar o ponto menos 2, 4 ao 0, 0. Que também esse trecho tem que sumir. Quando eu rebato lá para cima, passa a ser menos 2, 4, eu vou ligar o menos 2, 4 ao 0, 0, ligações que ele formava antes. Então vou ligar aqui ao 0, 0. Por exemplo, um número aqui seguiu entre menos 2 e 0 seguiu menos 1. Para x igual a menos 1, vai dar menos 2. Menos 1, menos 2. Então vai passar a ser menos 1, 2. Então, menos 1 passa a ser 2. Então, quando eu rebato esse para cá, faço isso, esse trecho também é rebatido para cá. Como se eu girasse assim, ó, rebatesse ele para cá. Então passou a ser assim. Ó. Aqui não muda nada, porque y é positivo. Então, para x igual a 2, continua sendo 4, porque o y é positivo. O que me interessa é o y, que não pode ser negativo, tem que ser positivo. Certo? Então, continua o mesmo trecho aqui. E para x maior ou igual que 2, o y é positivo. Então, o trecho continua, permanece inalterado, porque o y é positivo. Então, o gráfico dessa função f de x é esse aqui. Ó. Esse é o gráfico da função f de x. Esse é o gráfico da função h de x. Esse é o gráfico da função h de x. E esse é o gráfico que eu quero da função f de x. Então eu peguei a função g de x e rebati os pontos. Quando eu tinha trecho negativo, eu pegava o ponto negativo e achava o simétrico do y. Jogava lá para cima. E ligava os pontos dele que estavam antes. Onde é trecho positivo, em que o y é positivo, eu não mexo em nada. Que o y é positivo, eu não mexi, continua o mesmo. Aqui os valores de y são positivos, eu não mexi, continua o mesmo. Aqui os valores de y é negativo e rebati lá para cima. Passou a ser o ponto menos 2, 4. Aqui o valor de y é negativo, rebati lá para cima. Passou a ser menos 2, 4. Então passou a ser formato de V aqui. Ó. Daqui para menos infinito, daqui para mais infinito. Aqui continua a função, a reticência. Certo? Então vamos parar por aqui, para o vídeo ficar muito longo, já tem 43 minutos. Vocês tentem fazer sozinho, na próxima aula a gente começa a iniciar a equação em equação modular. Ok? Vou mandar uma lista de exercícios também. Vou deixar, acho que eu consigo mandar pelo YouTube, não sei. Mas vou deixar lá uma lista de exercícios, um link, vocês clicam e tem acesso aos exercícios. Para vocês fazerem, tá? Treinar. Então é isso aí, até um próximo vídeo.